mais uma reflexão de caminhar na graça. Quando olhamos o time que Jesus tinha, ou seja, os seus discípulos, vemos uma diversidade muito grande, perfil para tudo quanto é tipo de gosto. Todos, quando olhamos de fato, não podemos observar um conhecimento em si, ou seja, o estudado veio depois que foi o apóstolo Paulo, como um nascido fora de tempo. Mas quando olhamos, por exemplo, Tomé, um cético, por isso será que também somos céticos, temos sido céticos como Tomé foi? Ou seja, durante o processo de aprendizagem, nós podemos ler lá em João 11:16. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também a fim de morrer com o mestre? Isto porque Jesus estava voltando para a Judéia e os religiosos queriam matá-lo. Então, o que faz Tomé? Bom, já que é para voltar, vamos morrer também com ele. Ou seja, ele ainda não tinha amadurecido e nem conhecia totalmente a vontade de Deus. Já estava no final, talvez, da jornada que Cristo tinha. Já tinha andado bastante. E tanto que depois que Jesus morre e ressuscita, o que ele fala? Eu só vou crer depois que ver as feridas em suas mãos. Talvez tenha sido mais difícil de crer em Cristo. E a gente precisa entender que muitas vezes nós agimos como Tomé, ou seja, só cremos quando vemos, tudo que pensamos é de forma pessimista, ou seja, somos descrentes da capacidade, do poder, da autoridade, de tudo que Deus fez e nos concedeu para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Temos sido céticos, este é o ponto, descrentes, ou seja, não cremos na obra de Deus, não cremos no que Ele fez, não cremos no seu operar em nossas vidas e na capacitação recebida. Talvez seja isso que nós precisamos parar. Precisamos aprender que nós fomos feitos, entender que nós fomos feitos uma nova criatura, um novo ser, feitos à imagem de Cristo, que recebemos da vida de Deus, que recebemos a autoridade, o poder para vivermos neste mundo como um filho de Deus. Andarmos neste mundo como Cristo, revelando o reino e manifestando a glória do Pai. Não podemos ser céticos, mas precisamos crer. Crer naquilo que são as promessas que o nosso Deus nos fez, quanto ao nosso papel, à nossa responsabilidade neste mundo. Ele nos guarda, nos protege, Ele nos guia na sua vontade, Ele nos deu do seu Espírito para que nós possamos fazer essa caminhada, nos ensinar, nos lembrar de todas as palavras de Cristo. Que nós precisamos nos comprometermos com os processos de Deus, crermos que tudo o que Ele fala é factível, é algo que é uma realidade, é um fato. Não podemos duvidar. Se Ele nos chama para uma jornada que aparentemente parece impossível, precisamos amadurecer no nosso ato de crer e entrar, segundo a vontade de Deus, naquilo que seja o seu propósito para nós. Fazer o que Ele deseja, fazer como Ele nos pede. A gente precisa aprender a obedecer, a crer e a confiar em nosso Deus. Nós somos chamados para revelarmos o reino, para sermos instrumento de justiça, para crermos em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. A gente precisa crescer nessa jornada, amadurecer e ser instrumento da justiça de Deus, para a glória e louvor de nosso Deus, para que Ele seja glorificado por meio de nossas vidas, deixando de lado o nosso ceticismo e caminharmos rumo à jornada que Deus tem para nós, sabendo que somos feitos filhos à imagem de Cristo e que fomos capacitados para revelar toda a glória de nosso Deus neste mundo, nos conduzindo nessa jornada de santificação para despojarmos do velho homem e nos revestirmos da vida de Deus, nos revestirmos de Cristo e revelarmos Cristo ao mundo. Que a gente possa crer nisso e nos submeter à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.